Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Sejamos todos bem-vindos a mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta, dando continuidade ao tema iniciado na semana passada, a influência do organismo sobre o espírito. Antes, sugiro que vocês deixem o seu joinha ou o seu dislike, comentem o nosso programa, enviem as suas questões, nos ajudando dessa forma a fazer cada vez melhor um programa para mim e para todos vocês. Almeida, mais uma vez, seja bem-vindo a este programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos vocês que fazem companhia para nós nessa leitura, nesses comentários do Livro dos Espíritos em Nossas Vidas. Bom, indo direto ao assunto, na semana passada nós comentamos a questão 370, lemos a pergunta da questão 370 e convidamos vocês para nos acompanhar esta semana na resposta e nos comentários. Então, retomando a questão 370, Kardec perguntou: pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? E aí, Almeida? Olha, pode-se deduzir? É uma questão muito interessante. Você veja que tudo que a gente conversou semana passada é a gente dizendo que o espírito se mantém independente. Diante dessa questão, eu gostaria de lembrar que entre o espírito e a matéria existe uma relação que nós podemos fazer uma comparação com aquelas equações que a gente estudava na matemática, né? Tem o domínio da função e tem a imagem da função. O domínio da função está no espírito e não o contrário, tá? Nós falamos semana passada e reafirmamos que a matéria impõe limitações. Mas não confundamos isso com, o espírito que está num corpo com problema é um espírito defeituoso. Não, não é isso. Não é isso, né? Quem determina a formação do corpo é o espírito. Então, o espírito, o perispírito, como modelo biológico, ele vai dar forma à matéria. De acordo com uma programação, como a gente já teve a oportunidade de conversar em outros programas, né? Então, o que significa isso? Significa que as faculdades morais e intelectuais do espírito é que determinam as faculdades morais e intelectuais do corpo que é observado, né? A gente tem que ter essa percepção. Eu não sei bem para onde vai sair o Espírito da Verdade com essa questão, e principalmente porque o Espírito da Verdade muitas vezes responde ao pensamento do Kardec, né? Gente, muitas vezes eu faço questão de não ler a resposta, tá? Para ficar meio perdido. Eu não tenho essas 1000 e tantas questões decoradas, mas nem que a vaca tussa. Mas eu acho que a gente não pode perder isso. O modelo biológico é o perispírito. As condições, as capacidades são definidas pelo espírito ao formar o corpo. Aquele pequeno embrião vai se formando de acordo com as diretrizes que o espírito determina. Perfeito. Né? Então, isso a gente precisa perceber. Mas o espírito, o corpo, a pessoa, o ser humano que nós vemos tem limitações. Ele é gago, ele é cego, ele é surdo, a formação do corpo aconteceu uma má formação congênita. Existe uma causa que está no espírito. Seja porque o espírito ainda não se desenvolveu o suficiente para dar uma melhor conformação ao corpo, seja porque o mau uso das faculdades do espírito impuseram um desequilíbrio que se reflete num corpo mal formado. Acho que a gente precisa ter isso em mente. Você foi Eu abri muito a questão. Uma linha mas muito interessante. E é bom, Almeida, nunca mais nós falamos o que eu vou falar agora. Vamos lá.
nós fizemos esse comentário. É que é o seguinte, gente, este programa, ele foi formatado com a ideia de levar a vocês, considerando, principalmente pensando naquele ouvinte que está chegando agora para o Espiritismo, que não conhece muita coisa, que está se informando da filosofia e da ciência espírita. Por isso, como nós já falamos em outros programas, nós não temos a pretensão aqui de esgotar qualquer assunto, mesmo porque me falta competência para isso. A mim falta conhecimento mesmo, mas tudo bem. A gente não consegue. A ideia é essa. Como diz, a um falta competência e o outro falta conhecimento. Vocês estão bem. Mas o que nós já podemos adiantar da doutrina espírita, né? Estamos fazendo aqui uma espécie de... brainstorm. Um brainstorm, um resumão. Bonito, né? A palavra bonita. Brainstorm. Toró de parpite. Então vamos lá. O espírito é o ser que foi criado simples e ignorante em algum momento, e ele tem a eternidade para construir todo o seu cabedal de grandeza. E nós temos um modelo, um guia, um padrão a seguir nessa construção, que é o Cristo. O Cristo é o nosso modelo e guia. É o modelo que nós perseguimos. Olha, nós temos que ser daquele jeito, né? Quando a gente chegar um pouquinho mais perto, a gente vai encontrar outro, mas por enquanto... Por enquanto é isso, né? Ok. O processo reencarnatório, ele é um instrumento que a natureza, ou que Deus, em última instância, se utiliza para que nós possamos ir formatando esse espírito até atingir esse modelo. Para que nós possamos ir crescendo, aprendendo, nos melhorando, nos aperfeiçoando, a natureza se encarrega de, em dando cumprimento às leis naturais, nos oferecer todas as oportunidades para esse burilamento. Ok. Isso parece parágrafos numa escrita, mas é isso mesmo. O espírito, ao longo da sua existência, ele vai formatando o seu perispírito. Consequências dos nossos atos positivos e negativos ficam registrados no perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Quando o espírito vai reencarnar, esse perispírito, com a forma que ele tem, com as informações que ele tem, ele vai servir de forma para o corpo que nós teremos. Por isso que o Espiritismo diz que o perispírito é o modelador biológico, porque o corpo é uma consequência das qualidades existentes no perispírito que foram formatadas pelo espírito. Ou seja, o nosso corpo de hoje, ele é uma consequência do nosso passado. E ele foi construído, ele foi programado, planejado de acordo com as nossas necessidades evolutivas naquele momento. Então, se hoje, por exemplo, eu preciso de óculos para enxergar bem, isso aqui é uma consequência do meu passado. Os meus avós, talvez os seus também, desencarnaram com 90 anos de idade, colocando a linha no... Fala isso, eu lembro da minha bisavó Maria Rosa. Não é isso? Caramba, a gente chamava de vovó velha e levava um xingão para falar isso, né? E a bisa, simplesmente exatamente isso que você falou. Ela botava a linha no fundo da agulha para a filha dela, minha avó. Pois é. Então, tudo isso é para dizer que a nossa existência atual, de maneira geral, é consequência do nosso passado. Mas o mais importante disso que nós estamos dizendo é a gente perceber que o nosso presente é causa, ou causador, melhor dizendo, do nosso futuro. Então, uma das grandes pérolas do conhecimento espírita é a gente ter essa consciência de que o meu hoje vai projetar o meu amanhã. Então, a gente está falando aqui da influência da matéria sobre o espírito. A matéria, ela vai influenciar o espírito sempre no sentido de moldá-lo a ser melhor. Então, aquilo que nós podemos chamar hoje de deficiências físicas, na verdade, são estímulos que
Por intermédio da matéria, a natureza nos dá para que nos corrijamos, nos melhoremos. Que superemos a limitação que ainda apresentamos. E sem esquecer do que falamos na semana passada, que todas essas limitações que por alguma razão nos são impostas, elas nunca vêm com o sentido de punir, de gerar prejuízos, de ser uma... Punir, eu acho que é a palavra que É a resume palavra. tudo. Que É resume apenas tudo. consequência. São apenas consequências do nosso passado, gente, mas com o objetivo de fazer a gente aprender a se tornar melhores. Se a gente não captar tudo isso que nós estamos comentando sob esse prisma, nós não estaremos cumprindo bem o nosso papel aqui, que é de levar informação, de favorecer o necessário esclarecimento nosso, meu, o seu e de todos que nos acompanham. Fechando parênteses. Parênteses não, faz parte da questão. Faz parte da Faz parte. É porque essa pergunta ela é maravilhosamente inteligente na sua argumentação e divina nas oportunidades de perceber essas inter-relações todas que você tão bem colocou. Vocês viram que foi uma palestrazinha aí em 10 minutos? Olha que coisa linda. Vamos à resposta, então. Vamos à resposta do Espírito da Verdade. Então, lembrando da pergunta, as faculdades da matéria, como é que elas interagem com as faculdades do Espírito? Olha, vai ler aí. Eu vou repetir a pergunta. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? Existe. Resposta. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Então, as faculdades são do espírito. Ou seja, o domínio da função está no espírito. Quem determina o que vai acontecer é a natureza intrínseca do espírito. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, né? Você muito corretamente falou que o perispírito, enquanto modelo biológico, é a forma. Né? Ou seja, é a forma, tem a forma e tem a forma. Né? Vamos lembrar que a forma do corpo vem da forma do espírito e não o contrário. É exatamente. Um trocadilhozinho. Mas é exatamente isso mesmo, Almeida. E por isso que eu fiz esse comentário. Esse teu comentário foi muito adequado, muito correto. Porque a gente não pode perder isso, né? O domínio da função, quem determina como as coisas acontecem é o mundo espiritual, é a realidade espiritual, que é a verdade, a realidade. O que acontece no mundo das formas é um reflexo do que aconteceu no mundo das formas, no mundo dos perispíritos. Ou, para a gente usar você que vai dar aula aqui agora, né? Mito da caverna. É o mito da caverna. Nós, enquanto na matéria, nós somos as sombras de uma realidade mais elevada, né? O mundo das formas, ou para usar uma expressão, como é que eu... Maya, é uma expressão sânscrita. Nós estamos no mundo das formas, nós estamos no mundo das ilusões. Para sugar um conceito lá das doutrinas orientalistas, né? O mundo da verdade, o mundo de Dharma, é o mundo espiritual. A verdade está no espírito. Isso aqui, essa matéria, essa pedra, essas câmeras, isso tudo que a gente tem aqui é ilusão. O que realmente é para sempre é o mundo espiritual. Né? E a gente tem que ter essa percepção. Se a gente quer ser espírita, a gente tem que entender isso profundamente, vivenciar e agir diante das vicissitudes da vida de acordo. Ai, mas a minha mãe desencarnou tem 3 anos. Né? Tenho saudade? Claro que eu tenho. Hoje mesmo eu acordei. Sério, eu acordei. Mamãe, saudade de você, um abraço. Né? Eu já falei em outros programas, eu continuo fazendo isso. Mandei um abraço para minha mãe hoje.
Hoje é um dia especial para mim, eu mandei um abraço para ela. Senti falta dela ao meu lado, senti a falta de poder pegar um telefone, um celular e ligar para ela, mandei um abraço, né? Mas ela continua viva, não apenas no meu coração, ela continua tendo a vida dela. Eu continuo aqui no mundo das formas, né? Com saudade, é claro, mas continuemos. A gente tem que ter essa relação com a matéria adulta. Vai ter um dia... Como é que era? Eu fico lembrando dos desenhos, né? Porque tem umas frases sensacionais, né? Essa forma decadente... Lembrou, né? Essa forma decadente que vocês estão aqui assistindo, este corpo um dia ao pó se tornará. Ao pó voltará, né? E por quê? Porque a Alcir, aquilo que determina o que o Alcir é, vai transcender, vai voltar para o mundo dos espíritos, né? E não interessa se isso é hoje, se é amanhã, se é na semana que vem, se é daqui a 20 anos, não interessa. O Alcir continuará sendo, porque nós fomos criados pelo Altíssimo, como bem você colocou, para uma vida eterna. É isso mesmo. Vamos voltar aqui à pergunta. Vamos voltar para cá. Então, nós já lemos a resposta e o Kardec faz uma subpergunta. Muito legal também. E depois da subpergunta ainda tem um comentário do Kardec. Então, na subpergunta, o Kardec diz assim: assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado do espírito? E aí? Unicamente é pesado, né? Unicamente é muito pesado, mas tudo que a gente conversou é o determinante, o dominante é a realidade espiritual. Agora, é claro, o Alcir vai, como diz o outro, encarnar, reencarnar, porque ele precisa, lá no meio da Indonésia, numa tribo que ainda está lá no nível da Idade do Ferro. Ora, pois, as realidades genéticas daquele grupo social vão se sobrepor, né? Uhum. Então não vai ter como nascer um Alcir lá de 2 metros de altura. Existe ou seja, não é só espírito, tem a parte da matéria, a realidade genética existe, né? Um ser que tenha encarnado durante 2000 anos entre povos aborígenes da Austrália por alguma necessidade própria, ele vai encarnar lá no meio de uma colônia, como é que eu vou dizer, gente, japonesa, não tem como ele não nascer de olhinho puxado. É verdade. Né? A gente tem que ter essas percepções entre o que a realidade espiritual e o que a realidade material se coloca. A realidade é uma realidade ilusória? É ilusão? É. Mas ela tem uma regra própria, né? Uhum. Então a gente tem que compreender essa interação entre as verdades da matéria e as verdades verdadeiras, né? Então não é só unicamente espiritual, mas é predominante e é dominante. Essa pergunta do Kardec, essa pergunta deve nos levar a algumas outras reflexões também, Almeida. Uhum. Se a gente pensar exclusivamente sobre um único foco, dizendo o seguinte: ok, então todas as aptidões, elas são exclusivamente do espírito. Digamos assim. Digamos que fosse assim. Digamos que fosse assim. Então não haveria progresso. Porque eu traria as minhas aptidões e todas as aptidões que eu demonstrasse seriam aquelas que eu já trago de mim. E os aprendizados? E a aquisição de novas experiências? E a aquisição de novas experiências, de novas aptidões. Né? Isso que você estava falando. Nós estamos vivendo aqui hoje, na sociedade brasileira, no século XXI. A gente é do milênio passado, sempre que a gente fala, a gente tem que prestar atenção. Século XXI. Século XXI. Digamos que a gente desencarne e reencarnemos, como você falou, numa tribo lá na Polinésia. Uhum. Não é isso? Uhum.
nós vamos ter que desenvolver aptidões dentro daquela cultura. Sim. A matéria, e quando eu digo matéria, não apenas o corpo material, mas toda a matéria que nos envolve. Todos os valores Todos que os aquela valores, sociedade né? desenvolveu. Inclusive a sociedade, a maneira, tudo aquilo vai se impor a nós e nós vamos ter que reagir a essa imposição da matéria e desenvolver nessa imposição, nessa interação, nessa relação, desenvolver aptidões. Né? Então, claro que as aptidões nós trazemos das nossas experiências pretéritas, mas a cada reencarnação nós desenvolvemos outras. E nesse processo de desenvolvimento de outras, a matéria está influenciando, dando-nos oportunidade para esse desenvolvimento. Vamos ler a pergunta, a resposta, Isso. e depois a gente vai para o comentário do Kardec. Então, repetindo a subpergunta. Assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado do espírito? E a resposta: unicamente não é toda a exatidão do fato. O principal está lá, mas não é a única coisa, não. Não é a única coisa. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, são o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, mais ou menos, o exercício dessas faculdades. Né? Então, eu já tinha lido isso aqui, antes do meu comentário. Então, aqui ele se refere ao entrave que a matéria pode dar, mas o contrário também. Favorecer a oportunidade do espírito extrapolar as limitações que a matéria lhe impõe e desenvolver novas aptidões, novas habilidades. Vamos para o comentário do Kardec agora. Vamos lá. O espírito reencarnando traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Então, esse é o primeiro ponto. A causa primária está no perispírito. Está no espírito encarnado, né? No espírito encarnante, sim. Exatamente. Os órgãos, eles vão oferecer mais ou menos condições para o desenvolvimento dessas aptidões. Conforme determinado pelo próprio espírito. Exatamente. Sim. Se as faculdades... Lembrando aqui ainda, colocar só mais um fator, Almeida, que é o planejamento espiritual. Sim. Lembrando que o espírito, quando nós encarnamos, nós não trazemos 100% das nossas potencialidades. Muitas das nossas potencialidades ficam obnubiladas em função da missão a ser cumprida. Né? Então, por exemplo, se você reencarna para ser um chefe de cozinha, mas você teve experiências, sei lá, no campo da medicina, em outras encarnações... Você vai ser muito bom de faca, mas não vai poder operar, não. Você vai trazer as aptidões para a missão que você vai cumprir como chefe de cozinha, como um bom cozinheiro. Aquelas aptidões da medicina, elas ficam obnubiladas. Sim. Elas ficam guardadas. Continuando, voltando. Se as faculdades se originassem nesses órgãos, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Porque as aptidões estariam na matéria. Sim. Seria preciso admitir... Se você me permite interromper... Claro. Aí seria, e não é, correta, conclusões do tipo: eu sou assim. Eu sou assim porque eu nasci assim. Como é que chama? É o princípio da Gabriela, né? Eu nasci assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. E não é. E não é. E não é. Nós sempre podemos fazer diferente. Gabriela é ótimo. Continuando. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais, do que seguiria que sem esses órgãos não poderiam ser gênios
e que o último imbecil poderia ser um Newton, um Virgílio, um Rafael, se estivesse provido de certos órgãos. Suposição mais absurda ainda quando se aplica às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado. E não faltaria ao maior celerado senão um órgão para ser São Vicente de Paulo. Ou seja, botaríamos a culpa na providência. Não. É bandido porque Deus quis que ele nascesse assim. Ele nasceu num corpo bandido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existam, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos se desenvolvem pelo movimento, e vós não tereis nada de irracional nisso. Façamos uma comparação trivial por ser verdadeira. Por certos sinais fisionômicos, reconheceis o homem dado à bebida. Facilmente a gente conhece. Vamos usar uma expressão bem popular. Pé inchado. São esses sinais que o tornam um ébrio? Ou a ebriedade que faz aparecer esses sinais? Vamos falar uma expressão... Alguém nasce alcoólatra? O corpo faz a pessoa ser alcoólatra? Para falar melhor, né? Ou seja, eu nasci no corpo de um alcoólatra? Não, é um alcoólatra que nasceu de novo. Exatamente. É que a primeira frase da sua pergunta... Não ficou boa. Eu fiquei aqui... Não ficou boa. Mas a ebriedade, né? A alcoolemia... A alcoolemia, ela é do espírito, ela não é do corpo. Se bem que nós sabemos, né? Agora, depois que você viciou o corpo, é outra conversa. Já antecipando aqui aos nossos amigos médicos e psicólogos que estejam nos ouvindo, né? As causas geram consequências. E chega um momento que o espírito que induziu o corpo àquele comportamento, ele começa a receber os reflexos do próprio corpo nas demandas daquele vício, digamos assim. Gente, façam perguntas sobre essa questão. É sensacional, tá? É que o nosso tempo está ficando curto agora. Então, para terminar aqui o comentário do Kardec, pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades, que são do espírito. Ou seja, o espírito transmite à matéria aquilo de que ela tem. É isso mesmo. Tá ok, gente? E nós encerramos aqui, neste programa, o tema influência do organismo. Na semana que vem, a partir da questão 371, nós vamos iniciar o tema idiotismo e loucura. Aí nós começaremos a abordar mais diretamente as faculdades morais e intelectuais, que são características do espírito encarnante, e daremos continuidade a esse nosso estudo. Por exemplo, na semana que vem, nós vamos comentar a seguinte questão. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Olha só, Almeida. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente continua. Agradeço mais uma vez a audiência, agradeço a participação de todos que comentam nossas questões, que nos mandam perguntas, que deixam o seu joinha aqui na nossa página. Almeida, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Abraço, gente. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.